Olá, paz do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula da Escola Dominical de 2023, do segundo trimestre, da lição dos jovens, aqui pela Assembleia de Deus Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de Escola Dominical. Estamos agora na 13ª lição desse segundo trimestre, onde nós abordamos todo o livro de Salmos, nesta revista que tem como tema encorajamento, instrução e conselho, alcance uma vida cristã com os ensinos dos Salmos. Estamos aí já na última lição e, como já é de costume, sempre que nós temos a última lição, trazemos todos os professores que comentaram a revista, né? Que nesse trimestre foi eu e o Matheus, né? O Diácono Matheus. E para poder discutir como foi esse trimestre e também os assuntos que foram abordados e a lição 13, claro que é o principal tema deste vídeo, tá? Pai do Senhor Matheus, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, Kelvin. É um prazer estar aqui mais uma vez para colaborar aí com a obra de Deus e ajudar muitos professores, né, a lecionarem as suas aulas. Amém? Amém. Já vamos para já falar da lição 13, que ela tem como tema a beleza da unidade espiritual. O textuário ele diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 133, verso 1. Mateus, acho que você já ouviu diversas vezes esse verso, né? Sim, muitas vezes. É muito conhecido no nosso meio, né? Quem não conhece, né? Muitos conhecem esse salmo, né? Você falou do salmo dos capítulos, eu sempre falo, se eu vou falar salmo, eu falo assim, salmos, salmo, tal. É. Salmo, tal. Eu até teve algumas aulas que eu falei assim, gente, se eu falar capítulo, esquece, Não releva, entendo, porque né? não tem como, são 66 livros. Dos 66, 65 fala-se capítulo. Você Pois vai é. confundir nos Salmos. Mas uma coisa que eu acho engraçada desse texto aqui, que muitas vezes já teve aquela situação de você estar brigando, você tá discutindo com o irmão e fala, ô irmão, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem. Já vira tipo um jargão popular para que as pessoas parem de brigar. Não sei se já teve várias vezes esse tema, né? Eu queria primeiro começar, né? Eu sei que a gente já falou do textuário, mas eu queria, como já é de costume, e eu já falei, eu não leciono na classe presencial de jovens, eu leciono na classe de adolescentes, então eu não tive uma abordagem presencial dos alunos sobre esta lição. Então, como nós fizemos na última, eu também quero saber qual foi a experiência dos jovens nessa revista em todo aí, aprendendo sobre os salmos aí. Bom, o salmo, ele é muito conhecido não só na igreja, mas principalmente nos simpatizantes, no meio dos simpatizantes, né? Os salmos, eles são muito conhecidos. Só que, como nós estamos falando desde a primeira lição, é, às vezes as pessoas veem o salmo como um amuleto, né? E isso é muito caracterizado na casa daquelas pessoas que elas colocam a Bíblia aberta em um determinado salmo, né? Por exemplo, o Salmo 91, e tem a esperança, ou acho que apenas por colocarem ali a Bíblia aberta em determinado salmo, a casa dela estará protegida, a vida dela estará protegida e assim mais, né? E essa revista trouxe para nós o entendimento que o salmo não serve somente para a leitura simplesmente, mas nós temos ensinos teológicos, né? Doutrina, temos doutrinas escatológicas, né? E o Salmo ele traz para nós informações a respeito das coisas ainda que não aconteceram. Algumas já aconteceram, que foi a vinda do Messias, né? E outras estão para acontecer. Então, nós podemos ensinar, aprender e ensinar nesse sentido, né? Que o Salmo ele tem muita doutrina, assim como toda a palavra de Deus. Sim. Eu vi isso também, acho que na lição 1 que fala, né, que as pessoas elas têm muito a pensar que os salmos não tem muita riqueza teológica em cima dele. Só que a primeira lição já refuta isso, fala, não, existe riqueza teológica em cima dos salmos.
Lembrando que, igual esse salmo aqui, uma modalidade dele que é uma modalidade diferente, que você começa a entender um pouco mais a cultura do povo judeu ali, quando eles iam ali ao Monte Sião, que é o Salmo dos Degraus, que nós iremos falar aí no tópico 1, né, no primeiro subtópico. Já vamos para o resumo da lição que diz: a unidade da Igreja de Cristo começa em Deus, em nosso relacionamento pessoal com Cristo. Os objetivos aí, eu sempre falo que os objetivos, cada objetivo ele aborda um subtópico, né? Então, o primeiro subtópico iremos mostrar a beleza da unidade. O segundo subtópico, iremos compreender que fomos unidos para a fidelidade e frutificação. E o terceiro subtópico, ele explica os elementos da unidade da igreja, tá? A leitura bíblica em classe, ela tá em Salmo, né, 133, do verso 1 ao 3. E esse eu acho que é o primeiro leitura bíblica em classe que ele aborda outro livro da Bíblia, né, na leitura bíblica em classe, que ele fala ali de João, no Evangelho de João, capítulo 17, versos 20 ao 23. Lembrando que é muito importante incentivar a leitura bíblica, já falamos, eu falo muito isso, o Mateus fala muito nas pré-aulas dele também, a importância de incentivar a leitura bíblica dos seus jovens, para que quando eles chegarem na sua idade mais velha, né, quando estiverem mais adultos, mais velhos, eles possam ali ter uma boa leitura, né? Hoje nós sabemos o quão é difícil um jovem ali estar familiarizado com a leitura. É rara as exceções e quem gosta de ler é taxado como uma pessoa diferente, né? O que não deveria ser assim, né? Mas geralmente é. A introdução ela diz: nesta lição estudaremos a respeito do tema da unidade encontrada no Salmo 133. Relacionaremos o Salmo com a oração sacerdotal do Senhor Jesus, que é o que a gente falou, né, do texto ali de João. E veremos que a verdadeira unidade dos cristãos começa em Deus, no nosso relacionamento pessoal com Cristo, para então relacionarmos com os irmãos. Esse relacionamento passa pela perseverança na doutrina, na piedade e no serviço cristão. Atos 2:42. Nós iremos também abordar bastante sobre a igreja primitiva nessa lição, que é ali um exemplo que nós temos de igreja unida, que precisava ser muito unida devido às suas dificuldades. E vamos falar muito bem da oração ali sacerdotal de Jesus ali, que fala em João, né? É algum ponto, Mateus, sobre isso aqui, né, sobre a introdução? Não, vamos deixar os comentários aí pro primeiro tópico, aí, subtópico 1. Acho justo. Porque a gente leva muito tempo só na introdução, às vezes. Vamos lá. Primeiro tópico é a beleza da unidade, né? Aí você tem o primeiro subtópico, que é o Salmo 133. E aí, como eu sempre faço de costume, eu sempre coloco 3 destaques em cima do tópico, do subtópico, né? Então, quais são os 3 destaques desse subtópico? E o Salmo 133 tem autoria de Davi. O segundo destaque é um salmo denominado dos degraus ou das peregrinações. Ele é uma das canções de adoração do povo quando eles peregrinavam no Monte Sião para adorar a Deus. E o terceiro destaque o tema desse salmo é a unidade. Então é um salmo, esse primeiro subtópico é mesmo para abordar o salmo, né, para falar qual é o significado dele, o que significa, né. Então é um salmo denominado ali das peregrinações, que mostra ali uma cultura judaica, né. E aí, se o Matheus quiser colocar um comentário sobre isso daí. Sim, esse salmo das peregrinações ou dos degraus, né? Ou o cânticos de romagem, né? Eles são, como está bem descrito aí, eles são salmos que eles eram cantados. Esse Salmo 133, ele era cantado, né? Nós sabemos que o povo ele devia se reunir em Jerusalém para poder adorar a Deus, para oferecer ali os seus sacrifícios, né? Nas festas anuais. E tinham judeus que eles estavam espalhados, né? E eles precisavam ir até Jerusalém, até o Monte Sião, para poder oferecer ali o seu sacrifício. O que acontece? Neste caminho, eles cantavam esses cânticos dos degraus ou das peregrinações, né? O próprio nome já fala o porquê, o que significa, né? Esses salmos de romagem, né? Eles cantavam essas músicas, esses salmos, enquanto eles iam adorar. E aí uma coisa muito importante também
falando aqui do tema do Salmo, que é unidade, quando nós observamos mais ou menos o contexto deste Salmo, né, ele é atribuído a Davi, esse Salmo, a autoria é atribuída a Davi. Nós sabemos que quando Saul ele reinava em Jerusalém, né, reinava o povo de Israel, houve uma divisão, né, em que a tribo de Judá ali não aceitou mais o reinado de Judá, eles queriam Davi, né, e por conta disso houve uma guerra civil entre o povo. E após isso, quando Davi ele assume o reinado, né, por escolha divina, é, Davi ele consegue trazer de volta a união para o povo, trazer de volta a união para o povo. Tanto é verdade que o Davi ele foi um dos melhores reis, ou melhor rei. Davi ele foi o melhor rei de Israel. Ele venceu muitas guerras, conquistou muitas nações, muitas riquezas, né? Ele conseguiu conquistar muitos territórios, o seu exército cresceu, né? Então Davi ele foi o melhor rei de Israel. E por conta de ser um bom rei, ele conseguiu trazer união para o povo, para as 12 tribos, né? E aí, neste contexto, ele compõe esse salmo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o contexto, os irmãos aqui, neste caso, são as 12 tribos. Né? No caso literal aqui, são as 12 tribos, os irmãos, os israelitas. Né? Davi fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ah, sim, é uma coisa que é muito importante é nós lembrarmos que também fala aqui nesse primeiro subtópico que essa relação desses salmos, né, uma coletânea, né, de quinze salmos aí, entre o Salmo 120 até o Salmo 134, que eles eram utilizados aí nessas peregrinações, né? Essa questão da unidade, Davi ele prezava muito pela unidade, apesar dele ter tido muitos problemas Na família, na né? família dele, mas Davi, ele nunca, em momento nenhum, mesmo ele sabendo que ele seria ali o próximo rei, ele em momento nenhum quis ir contra Saul, né? Apesar de... E aí isso é um grande exemplo, porque Saul sempre intentou contra a morte de Davi. Só que Davi em momento nenhum quis matar Saul. E ele fala, longe de mim, né? Mexer com o ungido do Senhor. Para mostrar que, assim, além dele prezar pela unidade, prezar pela união, ele também ele agia de acordo. Então, ele fazia aquilo ali, não só falava, ele agia também. Vamos aí ao segundo subtópico. A unidade é boa e suave. Né? 3 destaques. A primeira aí, o versículo 1 tem duas expressões que se destacam: com bom e suave. O salmista deseja demonstrar a beleza na unidade entre irmãos, apesar de nem sempre uma família de sangue conseguirem viver no mesmo ambiente, e temos exemplos dentro da Bíblia sobre o tema. O salmista traz uma reflexão onde a pessoa que está se dirigindo a adorar a Deus precisa viver em unidade com todos que estão ao seu redor, familiar, amigos de trabalho e membros da mesma igreja. Nessas duas expressões aí, quão bom e suave, né? Bom nós sabemos o que é, né? Nós entendemos o contexto de bom pelo contrário, né? Ou seja, como seria ruim se os irmãos não vivessem em união. Ruim a que ponto? Ruim de não poderem prosseguirem juntas. Né? Por exemplo, nós temos aqui o exemplo de Abraão e de Ló. Chegou uma hora que Abraão falou assim: olha, escolhe um lado. Para onde você ir, para onde você for, eu vou para o outro lado. Entendeu? Então a divisão ela causa isso, ela causa a falta da união causa divisão. Falta de união causa divisão, causa intriga, contenda. E quando o salmista ou Davi ele fala assim, ó, quão bom, é porque muito provavelmente ele presenciou, igual nós falamos aqui, ele presenciou aqui uma experiência, né, onde que os irmãos estavam divididos. E ele entendeu como era ruim a divisão no meio do povo. Infelizmente, depois no futuro, nós vemos que essa união acaba, né, com Roboão e Jeroboão, né, muito pelas atitudes infantis de Roboão, né,
O que é importante nós entendemos que, aí como nós falamos no primeiro subtópico, né? Mesmo que Davi ele buscasse essa união, ele teve muito problema na família dele. E isso é importante nós entendermos que, apesar de nós termos uma família de sangue, nem sempre essa família ela é 100% unida. Principalmente quando a família ela é grande. Você tem uma família com muitos irmãos ali, igual, por exemplo, o Mateus tem muitos irmãos, né, Mateus? Só que é todos unidos, né? Isso é muito plausível aí por parte da sua família. Mas você vai ver outras famílias, por exemplo, famílias que têm 5, 6 irmãos e os 5 irmãos não se falam. Eu tenho exemplos até mesmo dentro do meu âmbito familiar, né? De não próximo, né? Mas um pouco mais distante de tios que não se andam junto, não se falam, ficam anos sem se falar. E é isso assim, é bem claro que Deus deixa isso natural, porque mostra que nem sempre claro que não é legal, né, que existam essas divergências, mas isso aconteceu até mesmo dentro dos homens de Deus. Por exemplo, você falou de Abraão e Ló. Você tem outro exemplo aqui que é de Jacó e Esaú, né? Que eles discutiram ali dentro do eles discutiram entre eles, né? Por causa que Jacó ele assume aquela primogenitura, ele aproveita uma oportunidade em cima de Esaú que ali deu de ombro para os direitos dele, e aí ele achou essa brecha e usou isso muito erradamente, mas utilizou-se dela, né? E aí isso acabou trazendo discussão há anos, levou anos até para eles se reconciliarem, né? E a reflexão aí, né, dentro de Salmos, né, que faz com que a pessoa precisa, né, para adorar a Deus, ela precisa ter uma unidade com todos que estão ao redor. E aí eu tenho um versículo aqui, né, um capítulo, um versículo de 1 João, no capítulo 4, que eu até peguei aqui, já deixei do ladinho aqui para poder utilizar, que é 1 João, né, primeira epístola de João, no capítulo 4, capítulo 4 aqui. A Bíblia é difícil demais de achar as coisas. 4, do 20 ao 21. Ele diz assim, ó. Ele fala assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o irmão a qual vê, não pode amar a Deus que não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ou seja, nós vamos entender, claro que esse daqui é o primeiro esse primeiro tópico, ele é meio que introdutório e nós vamos abordar isso nos próximos tópicos. Mas é importante nós entendermos que é impossível amar a Deus se você não ama aquele que você vê. Por exemplo, eu estou vendo aqui Mateus, eu sei aqui toda a fisionomia do Mateus. Como que eu vou amar a Deus que eu não vejo e se eu não amo o Mateus, entendeu? Se eu não tenho um bom convívio, uma boa convivência com o Mateus. Então essa questão do amar, de estar próximo, da unidade, ela implica, ela traz consequências até mesmo para a sua adoração, né? Que é importante entendermos isso e para os próximos subtópicos, né? Aí já vamos para o terceiro, né? O terceiro subtópico que diz: duas imagens, o óleo da unção e o orvalho do irmão. Aí são duas simbologias que o Salmo ele traz, que é o salmista usa duas imagens para falar a respeito da unidade: o óleo da unção e o orvalho do irmão. Aí eu fiz alguns destaques em cima desses dois pontos, né? Que o óleo da unção era usado para consagrar o sacerdote, era um ato total de santidade. Ele exalava um cheiro agradável que passava por todo o corpo do sacerdote, né? Da cabeça, barba até o corpo. E o orvalho do Hermon, o Monte Hermon é cercado de uma região em que o sol é escaldante, porém, por ser elevado seu pico, sempre está coberto de neve. O seu orvalho traz frescor e uma área que é constantemente castigada pelo sol escaldante. E é importante, né? Que a unidade ela traz o cheiro suave, né? E também a sequidão, e também traz frescor em ambientes de sequidão, assim como o orvalho do Monte Hermon, né? Então, essas duas comparações aí que o Davi faz, né, estão inclusas dentro de um contexto de união. A gente tem que entender isso, né? Sempre ter em mente esse contexto da união, da unidade, né? Então, o que o Davi fala? Olha, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso. Desce sobre a cabeça e escorre para a barba até a orla de suas vestes.
Aqui tem um sentido de totalidade, né? Totalidade, ou seja, o óleo ele desce sobre a cabeça. E uma coisa muito importante que a gente precisa citar também é que o óleo vem de cima, né? E a gente entende com isso que o óleo vem de Deus. Vem de Deus e começa em cima, na cabeça, e escorre por todo o corpo. Vai na barba e até as orlas, ou seja, até os pés, né? A orla inferior das vestes do sacerdote. E esse óleo, né, como é citado aí na revista, ele é um óleo precioso, é um óleo que exala um perfume muito forte, porque é um óleo é um óleo que ele foi criado. Deus deu os elementos para que Moisés pudesse criar esse óleo, né? Não era qualquer óleo, era um óleo precioso. E esse óleo era específico para a unção. Específico para a unção. E eu entendo com isso também que a unidade ela traz a unção para a igreja do Senhor. Porque, de forma literal, está falando aqui da unidade das 12 tribos de Israel. Mas, quando nós trazemos para a aplicação espiritual para a nossa vida, nós entendemos que isso se aplica à igreja do Senhor, né? A igreja do Senhor no seu ofício, né? Quando ela vive a união, é derramada sobre a igreja o óleo, né? E não só parte do corpo, mas sobre a cabeça e vai escorrendo até chegar aos pés. Sim. Eu vou falar um pouquinho sobre o Orvalho de Hermon, né? Que eu vou colocar aqui uma foto aqui do lado, quando tá passando aqui, porque eu vi uma foto dele, eu achei muito interessante, porque você olha toda a planície dele, é bem desértico, bem deserto. Não tem muita vida, muita vegetação. Só que todo o monte ele é cercado de neve, porque ele é alto, como diz aqui. E aí que tá, o orvalho do Hermon quer dizer o quê? Que apesar daquela área ser árida, apesar que embaixo ser árido, ainda há um alimento, um orvalho de cima, que como você falou do óleo de ser de cima para baixo, o Hermon também vem de cima, essa água que ela traz ali uma sustentação para aquela região. Apesar de ser uma área árida e difícil ali provavelmente o planteio, só que esse frescor que traz ali em cima desse monte, ele faz com que a área tenha uma sustentação. Isso é interessante porque vem do alto, né? Assim como a unção e a unidade também. Nós temos que ter essa reflexão de que precisamos viver em unidade, mas com um objetivo. O objetivo é quem? É sempre de cima, é sempre o céu. E como eu sempre vou falando, a gente vai discutindo isso, como eu falei, introdutório, o primeiro subtópico, nos demais tópicos, isso aqui a gente vai falar bastante no terceiro tópico, que nós vamos falar sobre a unidade na igreja. Não, no segundo subtópico mesmo, a gente vai falar já na unidade da igreja, que a igreja tem um objetivo. E qual que é o objetivo da igreja? É o céu. Então, se é o céu, é o alto. Então, você tem que buscar do alto essa unidade, esse frescor, numa terra árida que nós vivemos. Nós vivemos num mundo difícil de viver. E mesmo assim, o frescor vem de cima. E quando você tem aí unidos, né, por um mesmo propósito, existe então, você consegue passar por grandes dificuldades e grandes desafios que você vive ali. E eu achei interessante esses dois pontos do salmista, né? Ele falar, né? Tanto do óleo da unção, que o sacerdote ele tinha ali uma vez, né? Ele até fala o escritor uma vez, e isso daí era uma unção que vinha para o resto da vida, né? Então você tem que ter essa visão de um todo. Você precisa ter na sua cabeça esse pensamento de unidade e viver a vida inteira com esse pensamento e não esquecer dele, nunca esquecer que você sempre vai precisar de alguém, sempre vai precisar de ajuda. Por exemplo, na lição 11, eu falo sobre a gratidão. A lição 11 sobre a gratidão. E na gratidão é interessante nós abordarmos que tem pessoas que são ingratas, né? Elas são ingratas, elas não conseguem dar a pessoa o devido. A pessoa é boa com ela, é agradável com ela, e ela não é grata por isso. Acha que ela poderia resolver as coisas sozinhas. Acho que não, gente. Nós precisamos viver num contexto onde um todo precisa ser forte. E aí já vem nesse segundo tópico, né? Que é unidos para fidelidade e frutificação. E o primeiro subtópico já é essa questão da unidade dentro da igreja, né? Que eu havia comentado. Então, assim, 3 destaques. Assim como o salmista desejava que a nação entendesse a importância da unidade, Jesus também desejou
isso para a igreja. Ele orou por isso em João 17. Essa oração tem uma perspectiva futura a respeito dos que hão de crer em mim. E Jesus sabia que a unidade é boa, suave e a igreja não pode abrir mão dela. Só um outro ponto que eu queria destacar aqui do tópico 1, é que quando nós olhamos aqui no versículo 3, que diz assim, como orvalho de Hermon que cai sobre os montes de Sião. E aí quando nós observamos A distância, na né? geografia, há uma distância muito grande, né? Um fica no norte, o outro fica no sul, e mesmo assim o orvalho do monte Hermon cai lá no monte Sião, né? E isso nos traz um sinal que quando nós estamos unidos, né? Nos traz o entendimento que quando nós estamos unidos, há uma abrangência muito maior, né? Isso fala de abrangência, isso é maravilhoso. E agora aqui no subtópico 2, no tópico 2, o subtópico 1, unidade na igreja, como nós falamos, o sentido, a aplicação espiritual do Salmo 133 reflete na igreja, né? Nós que somos a igreja. E como nós podemos entender isso aqui? Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vamos falar ainda mais sobre isso, nós vemos aqui uma questão muito maravilhosa, né? Porque os irmãos da igreja primitiva, eles vendiam suas posses para poder dividir com os outros irmãos, né? Quando nós olhamos ali o livro de Lucas, nós vemos que está escrito lá, quem tem 2 túnicas, divida uma túnica com seu irmão, né? Quem tem o alimento, divida com seu irmão. Então a igreja primitiva, ela cresceu e ela cresceu muito, nós vemos aqui, né, que na pregação de Pedro, logo na primeira pregação foram 3.000 almas, né, a segunda 5.000. Então nós percebemos que a união, a fraternidade, né, ela contribui para a pregação do evangelho e para o crescimento da igreja. E aí nós ficamos pensando, puxa vida, né? Se reflete na igreja, como que nós podemos entender então o cenário da igreja hoje, que nós temos várias denominações, né? Nós temos aí igreja pentecostal, igreja presbiteriana, batista, temos vários tipos de igreja. Vários tipos de igreja não, nós temos várias denominações, né? E aí nós, puxa vida, como é que nós falamos sobre unidade, mas temos várias placas, né? Várias igrejas com nomes diferentes, né? E aí nós podemos entender da seguinte forma, que são em coisas secundárias, né? Nós podemos ter união sem problema nenhum com pessoas que pensam diferente de nós. Aliás, a palavra união que é trazida aqui, quando o salmista fala assim, união entre os irmãos, ela tem 2 sentidos. Primeiro, a palavra em si ela significa juntos. A palavra união aqui do que o salmista usa, ela tem um sentido literal que é juntos, né? Estar juntos. E também o sentido de viver em comunhão, de ajudar uns aos outros, no sentido de fraternidade, né? De estarmos não só juntos no corpo, mas juntos na ideia, no sentido, no objetivo, na missão. E não há como, em uma igreja onde há várias pessoas, né? Ou na igreja do Senhor, que a igreja do Senhor é a união de todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, aqueles que creem que Deus é o Criador, aqueles que creem que não há outro Salvador a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essa é a igreja do Senhor. Quem que é a igreja do Senhor? Aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que creem que Jesus Cristo é Deus, né? E que Ele tomou forma de homem e veio para morrer pela humanidade. O que acontece? Não há como, na igreja do Senhor, pessoas serem exatamente iguais. É unidade e não uniformidade. O que é uniformidade? Exatamente igual. Não há ninguém igual. Pessoas são diferentes. E Deus não chamou ninguém para ser igual um ao outro, mas para respeitar as diferenças entre si para um determinado objetivo. Qual que é o objetivo? O objetivo é glorificar o nome do Senhor. Qual que é a missão? É pregar o evangelho a toda criatura. Então, para a gente executar essa missão, a gente precisa entender que as pessoas têm diferenças entre si, né? Mas as pessoas em união devem amar um ao outro,
deve respeitar o pensamento divergente, pensamento secundário, né, que os irmãos têm entre si, mas seguirem o mesmo objetivo. Sim, eu quero ler aqui o que diz aqui em Salmo, Atos capítulo 2, versículo 42 até o versículo 46. Até o 46, até dá para ler todo o texto, né? Toda a epígrafe, né, que ele fala. Eles se dedicavam no ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, assim, a igreja primitiva, ela cresceu, né, exponencialmente rápido ali, como na primeira pregação já 3.000 almas, depois 5.000 e foi crescendo. E quanto mais perseguia, mais elas cresciam. Aqui ainda não havia perseguição nessa época, mas eles já viam que aquele irmão que tinha necessidade, eles já iam lá e ajudavam esse irmão. Eles se reuniam, distribuíam, vendiam seus bens. Eles vendiam seus bens de maneira solidária, diferente de Ananias e Safira, que vendeu pensando nos seus próprios, no que as pessoas iriam dizer. Eles faziam bem sem olhar a quem, né? O famoso fazer o bem sem olhar a quem. E isso ajudava muito eles na unidade, né? A unidade na igreja. E nós temos que ter isso como exemplo para nossas igrejas, né? Às vezes vivemos, por exemplo, nós vivemos num bairro que é um bairro um pouco mais carente. E nós temos igrejas nossas que estão em bairros também que são carentes ali. E nós temos muitas pessoas, às vezes, dentro do nosso âmbito evangélico, que às vezes tem vergonha de falar e de que está passando por uma necessidade. Mas você sabe que a pessoa está ali passando por um problema. Então é importante você, como membro da igreja, como um servo de Deus, olhar aquela pessoa sem selfie, sem informar, sem avisar para todo mundo, falar, irmão, não é perguntar se a pessoa está passando por uma dificuldade, né? Às vezes fala assim, irmão, eu senti no coração de te dar isso. E aí vem aquela função do diácono, que hoje nós vemos muito não sendo utilizada muito. O diácono, ele foi chamado porque na época da igreja primitiva existia muito problema com as viúvas, né? As viúvas ali, elas tinham dificuldade e aí não chegava a isso, né? E aí foi separado homens para poder ali entender quais eram as necessidades da igreja, né? Para poder passar para o líder da igreja, né? E isso às vezes você como um obreiro da casa do Senhor, um diácono, deve entender que você precisa ter uma visão de saber, aquela pessoa ali está com dificuldade, será que ela está... será que eu posso ajudá-la? Será que eu posso trazer ali? Que isso vai fortalecer a unidade. Lembrando que todos temos o mesmo propósito. Qual que é o propósito? Como o Mateus falou, é o céu. Nós estamos aqui para pregar o evangelho para toda criatura. E às vezes, nessa união, as pessoas olham a união e falam, aquela igreja é diferente, eu acho que eu vou lá. Acho que eu vou dar uma visita lá, e aí o Espírito Santo vai trabalhando, essa pessoa acaba até trazendo almas para a igreja, né? Através do testemunho. Muitas vezes o testemunho ele fala mais do que 1.000 palavras, né? Quer falar mais algum ponto nesse subtópico? Eu queria dizer aqui que essa é uma excelente oportunidade para nós, professores, né, falarmos para os alunos que esse negócio de servir a Deus sozinho, isso aí é uma heresia. Uma mentira. Né, uma mentira. Né, é uma excelente oportunidade, né, porque isso tem crescido, né? Os desigrejados. Os desigrejados, exatamente. Sim. E é só isso. Ah, tá. Vamos ao segundo subtópico. A unidade começa em Deus. Aí é só 2 destaques. Ele é bem pequenininho, esse subtópico, né? Sim. Como Davi tomou o exemplo da consagração do sumo sacerdote e do orvalho do irmão para representar a bondade e suavidade, Jesus tomou seu relacionamento com o Pai para que a igreja estivesse unida ao Pai e ao Filho. A unidade entre irmãos não é possível sem um verdadeiro relacionamento pessoal com Deus. É importante porque eu já havia lido, né, aquele texto de João que ele fala, né? Aquele que não ama, como você pode amar a Deus se você não ama o próximo, né?
E é impossível você viver uma unidade com Deus sem um relacionamento com o irmão, sem você ter um relacionamento com o irmão. E também ao contrário, é impossível você ter um relacionamento com o irmão sem um relacionamento pessoal com Deus. Até porque quem fala para nós amar o próximo é Deus, né? É Ele que nos faz ter esse sentimento de amor ao próximo. Amém. Quando nós observamos aqui também, João 17, versículos 20 a 23, a oração de Jesus aqui, qual que era? Ele falou assim, olha, Pai, eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim, né? Para que da mesma forma que eu sou um em ti e o Senhor é um em mim, eles também sejam um em nós. Então perceba, né? O relacionamento, Jesus está falando assim, ó, é necessário um relacionamento dos irmãos com Deus e um relacionamento dos irmãos entre os irmãos. Aí nós vemos aqui aquela figura da cruz, né? Relacionamento horizontal e relacionamento vertical. Não há como ter um relacionamento com Deus se eu não tenho um relacionamento com os irmãos, né? E mais uma vez, destacando aqui, relacionamento, todo relacionamento tem divergências. Divergência não quer dizer desunião, tá certo? Divergência não quer dizer desunião. Divergência, ela deve ser respeitada, até porque nós temos pontos de vistas secundários diferentes, né? Mas, como nós falamos aqui, o que importa é o ponto de vista primário, a ideia primária, o objetivo primário. Qual que é? Glorificar o nome do Senhor, é pregar o evangelho, é cuidar de vidas, né? Esses são os nossos objetivos, nossas missões. Isso não pode atrapalhar a ponto de trazer divisão primária para nós, né? Aí Jesus ora, e é muito importante que nós conhecemos na palavra de Deus que diz que Jesus intercede por nós, né? E nós vemos aqui uma intercessão de Jesus. Jesus ora pedindo, olha, eu oro por aqueles que hão de crer em mim, para que eles sejam um em nós. Da mesma forma que eu, Jesus falando, da mesma forma que eu sou em ti e o Senhor é um em mim, que eles sejam um em nós, né? E isso é maravilhoso. Sim, eu quero, antes da gente ir pro próximo tópico, e aí a unidade começa em Deus, né? E tem um ponto aqui que a gente vai fazer adoração a Deus, e aí tá brigado com o irmão, né? Tá brigado, tá com problemas, né? E aí eu quero ler Mateus 5:23, que ele fala: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, nem é você contra o irmão, é o irmão contra você. Deixe sua oferta ali no altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. O que é importante, por exemplo, quando Saul, ele vai apresentar o sacrifício e ele desobedece ali, Samuel, qual foi a primeira frase que Samuel fala para Saul? Obedecer é melhor que sacrificar. Deus, ele não quer o seu sacrifício se você não vive uma vida com ele. Por exemplo, reconciliar-se com o irmão é melhor do que sacrificar. E aí a gente tem a brincadeira sempre que é o seguinte: é ceia, tá na hora da gente trocar os cálices, né? Tá na hora. Por que nós temos essa visão de trocar os cálices no momento da ceia, sendo que nós temos o mês inteiro para poder fazer isso? E às vezes nós passa a ceia e assim, a cada momento que passa, a cada dia que passa, nós iremos falar sobre isso no tópico 3, né, sobre a unidade entre irmãos, mas assim, cada dia que passa, a coisa vai se tornando legal, traz uma legalidade para a situação. Por exemplo, hoje em dia as pessoas falam, só na ceia eu peço perdão. Tem irmãos que vêm na ceia e não se reconcilia com o irmão e toma a ceia. Trouxe um legalismo para a situação ali de uma desavença com o irmão. E assim, existe desavença e existem brigas, né? Por exemplo, eu não vou concordar 100% com as opiniões do Mateus. O Mateus não vai concordar 100% com as minhas opiniões. E talvez se a gente vivesse no mesmo ambiente, nós brigaríamos, talvez teríamos brigas.
Mas aí que tá, são visões, são pensamentos e cultura, criações. Isso é uma coisa. E nem visão. Vou tirar a palavra visão, porque a palavra visão ela remete a divisão. E divisão é duas visões, e aí divisão é errado. Porque nós temos que ter uma única visão. Porque essa é a unidade, né? Mas vamos lá, cultura. Vamos colocar cultura. Cultura diferente, criação diferente. Quando você casa, você vai para um lar, e o Matheus casou também, sabe muito bem o que é isso, que você entra num lar agora com uma outra pessoa, e aí você precisa se adaptar àquela situação. E tem gente que sofre mais, tem gente que sofre menos. Por quê? Porque são duas criações, duas pessoas ali diferentes. Dentro do ambiente da igreja, nós estamos às vezes dentro de uma sociedade, e aí você vai ter momentos de conversa, que vai vir ideias, vai vir situações, e que você pode até trazer uma desavença ali, só que não briga, desavença, não concordo, mas depois logo ali tá... Quantas vezes eu e o Matheus é músico, né? Eu e o Matheus é músico, então nós sabemos muito bem nos ensaios o quanto de... quanto de briga que já saiu desses ensaios, gente. Mas depois a gente saía, acabava isso, a gente ia lá, comia um lanche tava tudo certo. Já teve ensaio o Matheus odiava tocar rock. O Matheus odiava tocar rock, ele não gostava de tocar rock nos Louva Jovens, né? E aí no Louva Jovens a gente tocava os rocks lá. E aí o Matheus não pegava, ele sofria pra pegar. Pô, Matheus, não, porque eu não gosto dessa música, não gosto desse tipo de música. Quantas vezes já teve essas desavenças, né, Matheus? Mas depois acabava o ensaio, tava tudo certo, a gente ria e dava tudo certo, entendeu? Então, assim, existem desavenças, existem divisões. Divisões é o problema, que é duas visões diferentes. Isso você acaba trazendo problemas. Mas eu vou passar aqui, senão a gente... Sim. Só um ponto. Sim. Resumindo o que a gente falou aqui, as pessoas, aquela pessoa que ela tem o seu relacionamento com Deus, um relacionamento fraco, né? Ela também tem um relacionamento fraco com os irmãos da igreja e ela começa a criar problemas. A pessoa que ela vive com intimidade com Deus, ela é aquela pessoa que mais sabe se relacionar com os irmãos, mais sabe entender a dificuldade dos irmãos, né? Aquele que julga menos. Aquela pessoa que julga muito, ela tem dificuldades no seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque a pessoa que julga muito, ela tem um juízo maior para os demais irmãos e um juízo menor para ela, né? E ela tem problemas seríssimos com Deus. Por quê? Porque ela normalmente se julga perfeita, né? E isso, quando nós falamos de um relacionamento com Deus, isso é péssimo, porque quando nós olhamos para Deus, que é perfeito, mais nós vemos as nossas imperfeições. Então, a pessoa que ela tem um relacionamento ferido, um fraco relacionamento com o Senhor, ela também vai ter problemas sérios no relacionamento com os irmãos. E sem contar que Deus é amor, né? Exatamente. Deus é amor, ele busca que nós amamos. Então não tem como você ter um relacionamento com aquele que é amor se você não ama. Então essa é um dos maiores problemas ali da pessoa ter por isso que o princípio é um relacionamento com Deus, para você entender quais são as demandas que ele traz para você viver uma vida em unidade. A gente já falou bastante sobre unidade com irmãos, né? Então só vamos falar sobre o tópico 3 aí, unidade entre irmãos. A união entre irmãos espirituais deve ser a luz da unidade do Filho com o Pai. Ela começa na nossa união espiritual com Cristo, ele é a cabeça e nós somos os membros do seu corpo. Uma igreja que não vive em uma união não tem origem com Cristo e nem em sua palavra. A unidade deve levar em consideração que temos em comum a nossa fé, cremos e praticamos a mesma piedade e prestamos o mesmo serviço. Uma coisa que é interessante é assim, uma igreja que é desunida, a pessoa que está do lado de fora vê aquilo e fala, mas não é crente? Mas não serve a Deus? As pessoas já trazem a briga. A pessoa sabe que você é um cristão. Se você briga com alguém, essa pessoa fala, mas não é crente? E sempre vai ter isso. Por quê? Porque nós temos que trazer à luz, que fala aqui, a unidade do Filho com o Pai.
Então, assim como Deus amou o mundo e deu o seu filho amou o mundo ao se sacrificar e ser crucificado, ele quer também que nós sejamos unidos, entre nós também. Assim como ele nos amou, nós devemos amar o nosso próximo. E aí vem muito aquela parábola do servo incomplacente, servo incomplacente? Infiel, né? Não, mas não é do infiel, é do devedor. Do devedor. Sim. Do devedor que não é grato. O senhor, ele tem uma dívida muito grande com o seu senhor. E aí ele é perdoado. Só que ele não consegue perdoar uma dívida menor do seu co-irmão. Entendeu? É a mesma coisa. Se Deus te deu um sacrifício muito grande na cruz ali, né? Foi um preço muito alto a ser pago, que foi pago ali. E ele só pede uma coisa: ama o seu próximo como a si mesmo, como a ti mesmo, né? Ame seu próximo. E você não faz isso. Isso quer dizer que, além de você não trazer a luz, né, da unidade, do amor de Deus para a humanidade, você ainda não tá dentro do corpo. Porque Exatamente. ele é a cabeça e nós somos membros desse corpo. Então, nós fazemos parte de um corpo em que cada membro é fundamental para o andamento do corpo. Talvez o membro tenha uma função diferente da outra, mas todos estão no mesmo propósito. É o perfume, né? É o cheiro que exala do óleo que desce sobre a cabeça. Ele traz, ele espalha, né, um aroma, e aí as pessoas vão sentir esse cheiro. Vão sentir. E esse cheiro fala sobre moral, né? Sobre a face, sobre aquilo que as pessoas vão falar quando elas olham para a igreja. E o que é? Será que as pessoas vão sentir cheiro de unidade ou cheiro de divisão, né? Isso é muito importante. Sim. Lembrando que o que é unidade? Por exemplo, eu lembro muito dos desenhos da professora na escola, que ela fazia assim. Ela tinha um quadradinho, aí falava, isso é uma unidade. Ela cortava os quadradinhos assim e falava, isso agora são várias unidades. Só que tava tudo dentro daquele quadradinho. Não saía do quadradinho aquelas subunidades, né? Isso é muito usado para fração, né? Para fração. Apesar de você ter uma fração ali de várias coisas, mas tudo tá dentro de um mesmo local. Como eu falei, das funções. Você tem várias funções dentro de um corpo. Você tem pulmão, você tem coração, você tem fígado, você tem pâncreas, você tem baço. Nem sabe o que é baço, né? Mas nem sabe qual é a função do baço, mas ele tá lá. E Tá lá. apesar da gente, às vezes, não entender qual o sentido de um membro dentro do corpo, ele tem uma função totalmente importante. Tira o baço do seu corpo para ver o que acontece. Eu não sei qual é a função dele, mas não tire. Não tire esse. Eu não sou biólogo, gente. Eu não sei de anatomia humana. Então, assim, Certo. cada membro do corpo tem até mesmo cabelo. Cabelo. Porque o cabelo ele serve para proteger a sua pele, entendeu? O pelo serve para proteger. Tá o membro pequenininho lá, por exemplo. E aí tem outra coisa também. Se um membro tá desgastado, atingiu, todo o corpo sofre, né? E eu ia falar do apêndice, mas o apêndice a gente tira ali, né? É o problemático. Ele tem uma finalidade, é que a gente tira quando ele dá problema. Ele dá problema porque ele afeta todo. E assim, quando você tá com apêndice lá, o corpo todo afeta. Você dói todo o corpo, você não consegue dormir, você não consegue comer, você não consegue se alimentar. E morre rápido. E morre rápido se você. Mata todo o corpo, né? E aí a gente pode falar até das pessoas problemáticas. Problemáticos. Tem que tirar. Tem que arrancar e jogar fora. Não, Os extirpados. Mas quem vai fazer isso é Deus. Então, assim. E aí, por exemplo, eu gosto muito dos polegares opositores, né? Todo mundo fala dos polegares opositores. O que seria de nós ter os polegares opositores? Que assim, é um dedo que tá aqui, você. Mas, por exemplo, nós gostamos de um videogame, né? Como que vai jogar um videogame sem os polegares opositores? Comer comida, tocar, né? Toca o teclado, até dá pra tocar o piano, mas a bateria que tem que segurar a baqueta com o polegar opositor, entendeu? Então, assim, todos os membros são importantes, dependente da função e da relevância. Por exemplo, o coração é muito relevante para nós. Ele é totalmente relevante, né?
Não vive. Nós sempre pensamos no nosso coração, nós até falamos, não, eu preciso comer melhor para cuidar do meu coração. Só que existem, por eu falei do baço. Nós talvez não sabemos a relevância do baço, mas ele é importante. Então todo corpo é importante. O que foi? Pesquisar aqui o que é. Qual a função do baço? Aí ele vai lá, então, isso aí é uma unha só. Ai, Jesus, tá falando isso. Enquanto o Matheus vai pesquisando sobre a função do baço, eu vou ler o tópico 3, eu sei o tópico 3, tá? O primeiro tópico. Você queria falar alguma coisa desse daí? Não. Não, então vamos lá. Unidade na doutrina. O Novo Testamento apresenta a doutrina como elemento importante da unidade cristã. A doutrina é o ensino de Jesus em seu ministério e quando apareceu aos discípulos durante 40 dias após sua ressurreição, todo esse ensino foi transmitido aos apóstolos e depois da igreja. O jovem tem que ter a perseverança em conhecer a doutrina de Cristo através da palavra de Deus. Ele nos deu faculdade cognitiva para conhecer as suas verdades. O que é importante aqui da gente falar da doutrina, porque assim, tudo que está falando da doutrina, e até a gente falava aqui, né, a gente falou da igreja primitiva, que elas perseveravam no estudo, no ensino da palavra, né, e aí nós temos aí, tudo que foi falado na igreja primitiva, até então eles tinham o Velho Testamento, claro, eles que era o Torá e os livros dos profetas e os Salmos, Acho que a gente vai ter que tirar esse negócio do baço aí. Não, pô, pode ir, por quê? Eu acho legal. O baço é responsável por filtrar o nosso sangue. Como é que vai tirar o baço? Não pode tirar o baço. Não, né? Porque senão não vai filtrar o sangue. Mas olha a importância dele, a gente não dá nem importância pro baço. Mas vai lá então. Não, é importante. Eu não vou cortar isso não, hein? Tá bom. A doutrina... vamos agora... Da unidade da doutrina aqui, o conhecer, né? A doutrina. Nós sabemos que a igreja primitiva ela tinha muito o Torá, o Nevi, não sei se eu estou falando corretamente, que é o livro dos profetas, e os salmos, né? Os cânticos gerais. Que é o Velho Testamento, né? O livro dos profetas, o livro do Torá, que são os 5 primeiros livros, e os cânticos. Só que eles tinham isso como base da doutrina e eles tinham os ensinamentos de Cristo. Eles não tinham as cartas de Paulo, eles não tinham as cartas de João, as epístolas gerais, eles não tinham o Apocalipse, eles não tinham isso. Começou a ser escrito no ano 50, 40, 50, 60, até 90, né? Até a morte de João. Então, assim, o que eles tinham? Eles tinham o que Jesus ensinou durante seu ministério. Eles tinham os 40 dias que Jesus esteve entre nós após a sua ressurreição. E os ensinos de Paulo, que Jesus levou Paulo para o deserto para ter um tete-a-tete com Paulo e falar assim, Paulo, essas são as revelações que eu tenho para te passar. Então era isso que eles tinham. E eles se apegavam nisso. E aí hoje nós temos aí, não a doutrina, né, mas nós temos visões, né, várias visões. Interpretações, e isso é importante, várias visões é divisão, que eu acabei de falar que não é legal. Mas nós temos várias interpretações do que dos mistérios da Bíblia, por exemplo. E aí vem aquelas questões das pessoas dizerem, mas tal pessoa diz isso. Mas eu vejo que vocês dizem isso. Claro, existem interpretações da forma que vai acontecer as coisas futuras e até do que já ocorreu. Por exemplo, existem a Arca de Noé. A Arca de Noé lá, o dilúvio. Nós acreditamos que o dilúvio foi universal. Tem gente que acredita que foi local. Você tem Adão. Mas Caim. Caim foi irmão ou foi sobrinha? Foi que ele casou. Quem foi a esposa de Caim? E aí são mistérios que nós só prospectamos, nós conjecturamos, na verdade, Nós não temos a certeza sobre isso, mas uma coisa é unidade, é certeza. As doutrinas de Cristo, amar o próximo, amar a Deus, santificação e uma vida com Deus para que você esteja com Ele depois da morte, uma vida após a morte, isso é fato velado, ninguém discute sobre isso. Em relação a doutrinas, não pode haver a divisão. Aí no caso sim, divisão, duas visões, né? Doutrinas em relação à divindade de Cristo, por exemplo, a
a salvação mediante a graça de Deus, né, por intermédio da fé, esse tipo de coisa assim, não pode ter divisão de doutrina. Né? Uma coisa que, a partir do momento que a pessoa já começa a negar a divindade de Cristo, por exemplo, igual a uma famosa igreja aí que tem um grupo musical, né, que eles negam a divindade de Cristo, aí já passa a ter uma divisão e aí se enquadra fora daquilo que nós chamamos de igreja de Cristo, né? Se enquadra fora. Então o que acontece? Unidade na doutrina. Quer dizer que em uma igreja todos têm que crer exatamente em questões primárias e secundárias da mesma forma? Não exatamente. Primárias sim, secundárias talvez, né? Mas isso não pode ser uma desculpa para que aqueles que têm uma interpretação diferente começar a fazer divisão no meio da igreja. Você crê dessa forma? Não, não creio dessa forma não. Você não pode crer assim não, irmão, que não sei o quê. Mas a igreja em si, ela sempre tem uma visão estabelecida, pré-estabelecida. A pessoa, quando ela se converte, ela começa a aprender ali qual que é o ensinamento e a interpretação da igreja em relação às doutrinas. E aí, porventura, uma pessoa que começa a estudar a palavra de Deus e tem interpretações diferentes, ela não pode começar a tentar expor as suas interpretações no meio da igreja, causando uma divisão, né? Mas a unidade na doutrina quer dizer unidade em relação à doutrina da salvação, em doutrina da divindade, em doutrina da Santíssima Trindade, por exemplo, né? Aqueles que não creem na Santíssima Trindade, eles não são considerados irmãos em Cristo, porque negam a doutrina da Santíssima Trindade, né? Uma das doutrinas que não tem nenhum versículo que fala claramente sobre a Santíssima Trindade, mas é um ensinamento que está em toda a Bíblia. Inclusive, até no primeiro capítulo de Gênesis já fala. No princípio criou Deus, os céus e a terra sem forma vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então nós observamos que essa doutrina é uma doutrina verdadeira que não pode ser negada. Só que quando há divisão nessas doutrinas principais, primárias, aí é um problema muito grande. Sim. Vamos olhar o tópico 2, né? Que aqui a gente tá falando dos elementos da unidade da igreja, né? Então agora é a unidade da piedade, né? É a doutrina, piedade e serviço, né? Não basta conhecer a doutrina correta, é preciso amar e viver essa doutrina. O cristianismo tem base em uma pessoal Jesus Cristo que foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou no terceiro dia. O relacionamento com ele acontece por meio da prática da vida piedosa, exercendo a piedade através da prática da oração, do jejum, leitura devocional da palavra, presenças regulares nos cultos, fazendo com que essas coisas estamos fortalecendo nossa união com Jesus Cristo. Uma coisa que eu sempre cresci ouvindo é assim, gente, os 3 pilares. Quais são os 3 pilares? Oração, jejum e palavra. Tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter palavra. E assim, não somente um de mais, outro de menos. O equilíbrio. Tem gente que jejua muito e não busca o conhecimento. Tem gente que busca o conhecimento e não ora. Tem gente que ora, mas não busca o conhecimento e não jejua, né? É sempre os 3, né? Porque a oração, ela é o seu momento de você com Deus. O seu jejum é aquela questão do você fortalecer o seu corpo, né, através de um período de sacrifício que você dá a Deus ali da sua alimentação, né? E a palavra, que é o conhecer ali a palavra de Deus. Esses são os 3 pilares, e aí cada um tem a sua importância e cada um deve ser respeitado de acordo com o que precisa. Os 3 ali precisam ser buscados ao mesmo tempo. Da mesma forma que é prejudicial a desunidade na doutrina, também a desunidade na piedade é muito ruim. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, né, nós, lá no livro de Atos, nós vemos que todos estavam perseverando na doutrina dos apóstolos. Ou seja, por que na doutrina dos apóstolos? Porque os apóstolos aprenderam de Jesus, né? E é muito importante entender isso, porque Jesus e os judeus, né, Jesus sendo judeus, eles tinham como palavra de Deus o Antigo Testamento. Só que o Antigo Testamento não estava completo. Jesus veio para completar
né? Para completar, trazendo ali um novo mandamento no sangue de Jesus e interpretar de forma correta para dizer aos judeus: olha, o Novo Testamento fala de mim, fala de mim. O Novo Testamento sou eu, só que eu vim como homem para completar isso aí, para oferecer um sacrifício, para o quê? Consumar, para cumprir toda a lei. E aí Jesus passou esse ensinamento. Agora a igreja, ela consegue entender o significado do Antigo Testamento. O significado do Antigo Testamento, ele tem a completude em Jesus Cristo. Então esse é o ensinamento, essa é a doutrina. Tanto é verdade que ali na igreja primitiva também tinham judeus que não acreditavam que Jesus era Deus. Até hoje nós temos aqueles que não acreditam que Jesus era o Filho de Deus, o Messias enviado, né? Então Jesus ensinou, passou esse ensinamento, essa doutrina para os apóstolos, e os apóstolos começaram a ensinar dessa forma. Tanto é que a primeira pregação de Paulo foi exatamente isso: irmãos, aquele Jesus que vocês crucificaram, ele era Deus. E aí aqueles irmãos, eles entenderam isso, e aí eles passaram a crer em Jesus Cristo. Então esse é o ensinamento. E quando nós temos a divisão no ensinamento e a divisão na piedade, o que é a piedade? A piedade é aquele irmão que vive sinceramente. Ele aprende a palavra de Deus e cumpre a palavra de Deus. Isso é piedade. Ele tem um verdadeiro relacionamento com Deus. E quando há pessoas na igreja que não são piedosos, há uma mancha no corpo de Cristo. É igual aquele membro que ele não funciona direito. É aquela pessoa que ela está na igreja, mas ela dá mau testemunho, né? Então isso traz, no contexto de unidade, né? Naquele contexto do primeiro versículo do Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, isso traz uma ferida. Porque aquelas pessoas que sentem o cheiro daquele óleo precioso, elas vão olhar, puxa vida, este representante do corpo de Cristo, e aí é um representante porque quando as pessoas sabem que eu sirvo a Deus, e elas veem as minhas atitudes erradas, né? Elas veem a minha vida como a igreja em si. Eu sou um representante da igreja, eu sou um representante de Cristo. Então, se eu sou representante de Cristo, as minhas atitudes vão dizer, né, na questão ali de moral, como Cristo e a igreja são. E isso é muito perigoso. É por isso que as pessoas têm uma visão errada de Cristo, por causa dos representantes, por causa das pessoas que têm divisão na unidade da piedade. Por isso que é muito importante. Unidade na piedade. Todos os irmãos devem não só aprender, mas aprender e praticar a palavra de Deus. Sim. Eu vou já passar para o terceiro tópico, tá? O Matheus já deixou bem claro aí, ficou bem explicativo. Unidade no serviço. Aqui falamos da prática das boas obras em favor do próximo, como acontecia na vida da Igreja Apostólica. Partilhar os bens e suprir as necessidades de um pessoal era uma marca da Igreja de Atos. Quando há uma unidade entre cristãos com a finalidade de suprir necessidades dos nossos irmãos, temos uma grande bênção para aquele grupo de pessoas que professam a mesma fé. Falamos bastante isso no primeiro tópico, tá? Da importância de ajudar o irmão, de buscar entender quais são as necessidades dentro daquela sociedade, né? Dentro daquele grupo de pessoas, e buscar um bem comum, né? E a igreja partilhava dos seus bens pessoais para poder ajudar, né? Aquele que vendia, aquele que cuidava de cabrito, doava para aquele que cuidava de uva, que cuidava de uva fazia vinho para o irmão que fazia pão, e aí um ia ajudando o outro, né? Essa questão de hoje, nós vivemos num mundo em que, infelizmente, assim, eu sei que eu não gosto muito de falar de política, mas vivemos num mundo em que temos somente dois tipos de visão, né? E existe uma divisão política, que é a questão do socialismo e o capitalismo, né? Devido à Segunda Guerra Mundial, ali, depois da Guerra Fria, surgiu essas duas vertentes de política, né? O socialismo e o capitalismo. Ambas têm as suas qualidades, ambas têm os seus defeitos. Acredito que hoje, no mundo que vivemos aqui, mais dá certo é o capitalismo. Mas mesmo assim ele tem seus grandes defeitos, que é o seguinte: devido ao capitalismo hoje, ao acúmulo de capital, nós não buscamos entender outras. Por exemplo, eu trabalho com TI,
e o Matheus ele trabalha com contabilidade. Eu poderia ir na casa do Matheus e consertar o computador dele. E assim como o Matheus poderia, sei lá, fazer uma empresa pra você. me ajudar com, pô, Matheus, tô com uma dúvida aqui e tal. Isso é somente no âmbito de hoje, né? Porque hoje nós não temos padeiro, até tem padeiro, né? Mas hoje uma coisa que nós vivemos hoje que você prefere ir comprar numa loja grande os seus materiais do que ir na loja do irmão para ajudar o irmão que precisa ali, que tem uma dificuldade porque o preço dele é um pouco mais caro, porque ele não tem como se sustentar se ele não colocar uma precificação diferenciada. Está começando, as coisas são caras, uma empresa grande ela tem uma demanda maior e isso faz com que ela consiga trazer uma barateada nas coisas. Eu tô falando aqui, porque hoje não tem essa questão de doar, né? Mas, pô, ajudar o irmão, o irmão ele tem uma empresa, pô, ajuda o irmão. Um comércio. Aí que tá, igual eu dei um exemplo, tipo, de eu ajudar o Matheus com o computador dele e o Matheus me ajudar na contabilidade, né, precisando. Mas eu também preciso, por exemplo, eu sei que o Matheus é contador, eu preciso usar o serviço dele e pagar por ele, entendeu? Porque é uma pessoa que tá... Por que eu vou pegar um contador lá que não é do meio, no nosso âmbito, entendeu? Por que eu vou ir atrapalhar os negócios do meu amigo, entendeu? Acho que isso é importante. No mundo de hoje que nós vivemos, o capitalismo e o acúmulo de capital, essa questão de oferta, demanda, essas coisas, acaba sendo prejudicial, mas vamos utilizar isso para poder ajudar os irmãos que estão ao nosso redor. Porque hoje nós temos muita questão de eu preciso guardar dinheiro porque eu não sei se amanhã eu estarei empregado. E aí por esse guardar dinheiro, o que sobra guarda, em vez de comprar uma coisa e ajudar o irmão. Eu sei que nós vivemos uma instabilidade econômica, nós vivemos uma questão, mas às vezes é bom separar um pouquinho do seu dinheiro ali para poder ajudar um irmão que está precisando de mais necessidades. Amém. Nós entramos aí para o campo da responsabilidade social, né? E na igreja é indispensável. Tanto quando nós olhamos para o livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 27, versículos 27, 28 e 29. O Paulo está dando algumas instruções para os novos convertidos, para os irmãos de Éfeso, né? Ele fala assim, olha, não deis lugar ao diabo, mas antes trabalhe, fazendo com a mão o que é bom, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Então, isso já é ensinar desde o berço evangélico, a responsabilidade social, ajudar o irmão, ajudar o próximo, né? Procurar ver as necessidades, observar as necessidades dos irmãos para ajudar eles. Inclusive nós também, como você já leu, né, que a palavra do Senhor fala assim, comunicar com os santos as vossas necessidades. E precisa ter uma questão de humildade para que o irmão se apresente até o pastor, até os demais irmãos da igreja. E uma coisa muito importante, a gente deve ter responsabilidade social sem perder a responsabilidade doutrinária, a responsabilidade da pregação do evangelho. Porque quando os diáconos eles foram constituídos, quando o diaconato foi constituído, né, o Pedro e os demais apóstolos falaram assim, olha, nós não podemos deixar a pregação da palavra de Deus para tomar conta deste assunto. Então nós precisamos levantar 7 homens aqui, homens cheios do Espírito Santo de Deus, de boa fama, marido de uma só mulher, para que eles possam cuidar das viúvas, né? Então é importante entender aqui que a gente não pode diminuir uma responsabilidade para priorizar outra. É uma só responsabilidade, né? A gente precisa pregar a palavra de Deus, precisa ter piedade, precisa ter também o serviço. Sim, já uma conclusão. O Salmo 133 nos ensina a beleza da unidade entre o povo de Deus. A unidade espiritual é como um perfume que exala seu doce aroma em todos os ambientes. Nosso Senhor espera que você exale esse aroma por meio da unidade. Nada é mais incrível do que uma juventude unida por causa do Evangelho. Como Deus se agrada de uma juventude que pensa na mesma doutrina, ama a mesma pessoa e faz exatamente o que Jesus ordenou que fizesse. Eu já quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui fazendo mais uma vez. Essa revista foi muito boa para falar um pouco mais sobre Salmos, pouco falado nas nossas escolas dominicais. Eu gostei bastante da CPAD ter parado um tempinho para poder fazer 13 lições sobre esse livro, que é muito bom, muito rico de informações, tá? E eu já quero agradecer e já quer falar alguma coisa, Matheus, sobre a conclusão, sobre... Na conclusão aí, nós
vemos o que nós falamos aí em todos os comentários, né? Tenha a igreja como uma fonte, e é mesmo uma fonte de ajuda para prosseguir firme no Evangelho, né? Na igreja nós encontramos pessoas que estão buscando os mesmos interesses que os nossos, o interesse de buscar a Deus, de fortalecer em Deus, né? De conhecer mais a palavra de Deus. E não só isso, na igreja nós encontramos as pessoas que são melhores do que nós, que podem nos ensinar conforme a palavra de Deus. Então, desde o início, Deus sempre instituiu a união, Deus sempre instituiu um grupo de pessoas, né? Deus sempre instituiu um povo para que pudesse servi-lo. E não é bom, e aí, né, me veio até a mente agora quando Deus fala sobre Adão, não é bom que o homem esteja só. Então não é bom que nós estejamos sós, nós precisamos de irmãos para estar conosco, para buscar a presença de Deus, para aprender a palavra de Deus, irmãos para nos ensinar a palavra de Deus, porque nós sozinhos não conseguimos ter o entendimento da palavra de Deus. Precisamos de alguém para nos ensinar. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu agradeço muito por essa oportunidade. Eu creio, professor, que você está sendo muito abençoado com os conteúdos deste canal. E, por favor, assim como nós sempre pedimos, se você gostou, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, né? E passa aí também para os seus alunos assistirem essa aula. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe.